Eu convido a você para abrir as Escrituras Sagradas no Salmo 71. Enquanto você está abrindo o Salmo 71, eu vou pedir alguns irmãos para que a gente ore para alguns irmãos nossos, e peço que você anote esses pedidos de oração. Também na sua casa você ore ao Senhor. Ore pela irmã Mara, a nossa irmã Mara, mais conhecida como Mara, mas é Maria Raimunda. Ela, irmãos, precisa de uma cirurgia, precisa passar por essa cirurgia, Aguinaldo? E ontem o médico, o segundo médico já estabeleceu isso, E ela precisa de muitos cuidados. E os irmãos sabem que nesse período, sempre a cirurgia foi com muitos cuidados, mas esse período é um período muito necessitado. Também, enquanto você está abrindo as Escrituras Sagradas no Salmo 71, lembremos de orar pela nossa irmã Samanta, a irmã Samanta Barbaça. Ela está praticamente no 9º mês, já está aí para ter neném, provavelmente já está nos últimos dias. Então oremos por esse momento tão importante na vida da nossa irmã Samanta. Peço a você que ore a Deus também por ela e pelo seu esposo Emerson e a nossa irmã Silvana, toda essa família amada em Cristo Jesus. Salmo de número 71. Salmo de número 71. Este salmo é um salmo que não tem o nome do escritor. Você sabe que 75% dos salmos foram escritos por Davi, alguns salmos foram escritos por Salomão, outros salmos foram escritos por Asaf, outros salmos, uns 2 ou 3 foram escritos por Moisés. Mas tem alguns salmos que eles não têm nome, não tem assim, o autor não escreveu o nome. Então este Salmo 71, ele faz parte dos salmos anônimos, os salmos que o escritor, ele não colocou o nome. Mas é um salmo lindo, um salmo maravilhoso. Ele vai falar das transições das gerações, a importância das transições do legado nas gerações que vão passando passo a passo. Salmo de número 71 diz assim: Senhor, em ti me refugio, eu nunca serei envergonhado. Olha que lindo! Nunca serei envergonhado. Livra-me pela tua justiça, resgata-me, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Aí ele vai continuar, ele vai dizendo assim, no versículo de número 3: se tu rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir, ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Você vai observar que ele vai repetir muito essa expressão. Meu Deus, versículo 4: livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Observe a transição de gerações que ele vai comunicar neste salmo. Aí ele vai dizer no versículo de número 6: tenho me apoiado em ti desde que nasci, tu és aquele que me tirou do ventre materno, eu sempre te louvarei. Ele fala do ventre materno, do seu nascimento, da mocidade, e ele vai falar da sua fase final da vida. E aí ele diz assim, versículo de número 7: sou testemunho para muitos, pois tu és o meu refúgio forte. Versículo 8: a minha boca se enche do teu louvor e a tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando as minhas forças se forem, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam conspiram contra mim.
dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afaste de mim, pois tu és o meu socorro, socorre depressa. Seja envergonhado e destruído os meus adversários, e cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Mas eu esperarei continuamente e louvarei cada vez mais. A minha boca falará todo dia da tua justiça e as tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor, Deus, proclamarei a tua justiça, tua somente. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade. Observe que ele repete essa expressão antes. Aí ele diz assim, no versículo de número 18, que é o versículo chave desse salmo. O 18 ele diz assim: agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder às gerações do futuro. Olha que interessante. Versículo 19: ó Deus, tua justiça atinge o alto dos céus, tu tens feito grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me fizestes passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério e pela tua fidelidade. Ó meu Deus, eu cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar os teus louvores. Aí ele termina dizendo assim, ó: a minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois todos aqueles que procuram a minha ruína serão e estão envergonhados e humilhados. Eu vou pedir aqui a ajuda do nosso irmão Manuel. Este salmo, ele vai ler para nós alguns versículos durante o momento da exposição. Este salmo, ele fala da transição das gerações. Existe uma tendência nesta geração do século 20 e século 21 que acontece geralmente assim: a criança ela é trazida para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, está na igreja, está na igreja, está na igreja, está no culto. 13 anos, 14 anos, começa a sair. 15 anos, saiu. E o que acontece? Dos 15, dos 18 aos 35 anos, muitos desviados, muitos desigrejados. Eu ouvindo hoje na aula, hoje à tarde, do mestrado online, o pastor contando assim, que muitos desigrejados nessa pandemia vão estar mais desigrejados ainda. Que notícia triste. Mas eu creio que Deus, nesse tempo, vai restaurar pessoas também. E muitos depois retornam. Alguns retornam 40 anos, 50 anos, ou então depois passa um desgaste muito grande. Voltam, mas voltam poucos. Neste salmo, ele vai falar dos 3 períodos mais importantes da vida dele: o ventre materno, a mocidade e a sua velhice. Os 3 tempos da sua vida servindo a Deus, se alegrando, encontrando prazer em Deus. Nós vamos ver nesse salmo hoje a fé inabalável dos 3 períodos mais importantes da vida: no ventre materno, na mocidade e no final da vida. Uma fé inabalável.
O vigor na terceira idade começa na juventude, começa na infância. E o salmista, ele vai falar quem é Deus que sustenta-o inabalavelmente. Existem coisas, conhecimentos e mistérios que nem eu nem você vamos saber. Por exemplo, sobre física quântica. Quem sabe sobre isso? O meu microfone está falhando? Sobre física quântica, sim? Alguns nunca vai saber o que é isso. Teoria da relatividade. Muitas coisas não vamos ter conhecimento, mas algumas coisas Deus colocou para nós, e estas nós não podemos deixar de ter o conhecimento. E o salmista vai nos colocar aqui o que é que está à nossa disposição e que nos vai fazer ficar firmes em todos os períodos da nossa vida. Primeiro, um conhecimento de quem é Deus. Ele diz aqui, Deus é o meu refúgio. Versículo de número 7. Versículo de número 7. Manuel, por favor. Deus é refúgio. O conhecimento de Deus como o nosso refúgio, ele vai sustentar a sua vida em todas as fases, em todas as gerações da sua vida. Por favor, Manuel. Para mim, muito sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Obrigado, Manuel. Na tradução que foi lida, irmão Manuel, está escrito portento. Talvez você está em casa e você diz assim: nossa pastor, o que quer dizer essa palavra portento? Essa palavra nem no português atual existe. A tradução dela é: sou um testemunho. Sou um testemunho. Portento quer dizer: sou um testemunho para muitos, pois tu és o meu refúgio. O salmista se considera um testemunho, ele se considera um espelho para muitas pessoas, com base no refúgio de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos referenciais do seu poder, da sua bondade e da sua salvação. Quando você se refugia em Deus, as pessoas estão olhando para você como um espelho. Você se torna um testemunho. Quando você se refugia em Deus, a sua vida, você mesmo que ninguém fale, mas Ele está olhando para você e a sua vida está sendo um testemunho que você está se refugiando em Deus. Está se refugiando em Deus. Algumas 3 semanas atrás eu recebi um e-mail de um outro estado, bem longe, uma irmã nossa em Cristo Jesus. Ela disse: pastor, um e-mail bem grande, pastor, eu estou numa situação muito desesperadora, pede a igreja para orar, ora por mim. E ela foi citando itens da aflição. Quando foi ontem foi terça, que eu estou com a mente tão cansada que eu não lembro mais os dias agora, mas foi uns 2 dias atrás, recebi um WhatsApp, a mensagem dela, disse: pastor, olha, Deus abriu as portas, Deus ouviu as orações, e ela estava com um sorriso desse tamanho, estava com você alegre, feliz, agradecendo a Deus. E aí me veio a memória: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Você está triste? Deus é o refúgio. Lance perante Ele, pois a sua vida é um testemunho do que Deus faz. É intercambiável. Quando nós nos refugiamos em Deus, nós nos tornamos uma referência para aqueles que nos veem. Segundo o conhecimento, Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Manuel, por favor, querido, leia para nós o versículo de número 6.
Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Olha como ele diz aqui, ó. Tenho me apoiado. Na sua tradução, possivelmente está escrito: Tu és a minha rocha. Tu és o meu fundamento. Deus se revela para nós como rocha. Deus se revela para nós como o nosso fundamento. O salmista se refere a Deus como rocha. Ele menciona então o seu nascimento. Veja que ele diz aqui, ó: tenho me apoiado em ti desde que nasci, desde o ventre materno. E ele termina dizendo: eu te louvarei. Deus, o fundamento, quando é criança, quando nasce, Deus é o nosso fundamento, nossa rocha. Então Deus se manifesta. E aí esse fundamento, ele precisa atravessar todos os períodos da nossa vida. Todos os períodos. Deus precisa ser a rocha do casamento, a rocha da vida profissional, a rocha da vida financeira, a rocha da vida sexual, a rocha dos problemas da vida, a rocha da confissão de pecados. Cristo, Ele é a nossa rocha. Quando Pedro escreve a sua carta, a primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 6, ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Quando você coloca Deus como fundamento da sua vida, você não será envergonhado. Quando você tem Cristo como seu fundamento, você não será envergonhado. Ah, pastor, mas tem gente zombando de mim. Deixa Deus ser o fundamento da sua vida, você não será envergonhado, como diz a Escritura. E aí o salmista diz assim, ó: eu te louvarei. Deixa Deus. Como é que está a sua vida financeira? Pastor, minha vida financeira está uma bagunça, está assim, ó, está tudo desmoronando. Deixa o Senhor ser o fundamento da sua vida financeira. Seja fiel com Deus, e você vai ver como é maravilhoso. O Deus que é o fundamento, não daquele cristianismo ou daquela religião que a pessoa vai na igreja e bate cartão domingo, quando ia na igreja. Não, mas Deus, Ele é um refúgio, Ele é uma rocha em todas as áreas da vida. Como é que está o fundamento da sua vida? Sentimental. Ah, pastor, olha, minha vida sentimental está em frangalho, está acabada. Deixa Deus ser a rocha. Tanta gente tomando decisões destrambelhada. Quando você deixa Cristo ser a rocha do relacionamento afetivo, é bênção, é bênção. Terceiro, o salmista vai falar que Deus, Ele se revela como fortaleza. Versículo de número 16. Você está acompanhando aí nas Escrituras Sagradas, né? Amém? Você que está em casa, está com a Bíblia aberta. Versículo 16. Manuel, por favor. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Amém. Então Deus, Ele nos faz conhecer que Ele é refúgio. A gente precisa ter esse conhecimento. Ele dá esse conhecimento. Deus, Ele também nos mostra que Ele é rocha. E terceiro aqui, Ele mostra que Ele é nossa fortaleza. Na minha tradução diz assim: virei na força do Senhor. Na outra tradução que Manuel leu, que provavelmente seja revista e atualizada, né? Ela é fortaleza. Deus proclamaria a tua justiça, a tua somente. Virei na tua força. O salmista volta-se para a força de Deus.
Nada fora da força de Deus. Tudo depende da força, da capacidade, da fonte que é Deus. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, depende em tudo de Deus. Depende em tudo de Deus. Há mais ou menos uns 27 anos atrás, eu estava no seminário. E quando eu cheguei no 27, não, fazem 28 anos. Estava no seminário e eu estava chegando no primeiro ano e um aluno, o nome dele eu lembro até hoje, o nome dele é Hudson. Ele estava na biblioteca. E ele estava assim maravilhado com a escritura aberta em 1 Samuel, capítulo de número 30. E ele estava assim, os olhos brilhavam. E ele me chamou e disse: olha, Everaldo, olha para isso aqui. Davi chega em Ziclag. A cidade foi sequestrada. A cidade foi queimada. As crianças foram levadas. E Davi se fortaleceu no Senhor. E ele estava ali entusiasmado com esse versículo. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de número, deixa eu ver se é o 6. Davi estava ali maravilhado, estava fortalecido em Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 6. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos, ele e suas filhas. Aí o final do versículo: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Não deixe que as preocupações da vida desgaste você. Jovem, você anda preocupado: como é que eu vou competir? Como é que eu vou competir no mercado de trabalho? Você está preocupado: como é que eu vou competir no mercado em que as pessoas têm 300 cursos e eu só tenho 2 cursos, 3 cursos? Como é que eu vou competir num mundo tão competitivo como este? Amigo, dependa da força de Deus. Não dependa apenas dos recursos humanos ou do conhecimento humano. É Deus que dá capacidade. Hoje existem pessoas com um cabedal de conhecimento, de cursos enormes, mas não consegue emprego, não consegue avançar na vida, porque está calcado, está confiando na força do homem. Eu peço a você que confie na capacitação de Deus. Agora, por favor, é claro, você é inteligente que eu estou falando. Não estou falando aqui para ser preguiçoso. Spurgeon, no século XVIII, ele dizia assim: eu estudo como se tudo dependesse de mim. Prego como se tudo dependesse de Deus. Isso é depender de Deus, da força de Deus. Não quer dizer assim que a pessoa vai ser desleixada. A pessoa se esforça, mas confiando na força do Senhor. É o que o salmista diz aqui. Ele diz: a força do Senhor, a força de Deus. Ele está confiando na força do Senhor. Quando estamos preocupados, com medo, com dúvida, confie na força do Senhor. Confie no poder que vem do Senhor.
Voltemos lá no Salmo 71. Voltemos. Virei na força do Senhor Deus e proclamarei a tua justiça, tua somente. Deus faz nos conhecer que Ele é rocha, que Ele é refúgio, que Ele é força. E em quarto lugar, Deus nos faz conhecer que Ele é a nossa esperança. Versículo 5, Manuel, por favor. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Olha que lindo. Ele está no final da vida, mas ele diz: o Senhor é minha confiança desde a minha desculpa. Deus é a minha esperança desde a minha mocidade. Você observou? Olha, eu não combinei nada com a Débora. Aí a Débora falou, ele abriu o culto dizendo assim: desde a minha infância eu estava servindo, estava com Deus, aqui está a casa de Deus, com minha avó. Não combinei nada com a Débora. Não cheguei assim e disse: Débora, você fala isso e isso, porque o salmo vai estar relacionado com o início da vida. O Espírito Santo falou com ela. Você vê que a importância de você fazer esse link, essa ligação entre a vida, o que passou. Ele diz: Deus é a minha esperança, passado, a minha esperança, tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Deus é a minha salvação. Todo ser humano coloca a esperança em alguém, em alguma coisa, física e espiritual. O salmista coloca a esperança em Deus. Todo ser humano coloca a esperança em alguma coisa. Você já viu? Agora eu vou colocar minha esperança no presidente da república. Agora eu vou colocar minha esperança na minha mãe e no meu pai. Agora eu vou colocar minha esperança na empresa. Eu tenho um ótimo emprego, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho muito dinheiro, eu vou colocar minha esperança. Você já viu isso? Tudo fracassa. A nossa esperança tem que ser no Senhor. Mas eu consegui um ótimo marido, uma ótima esposa. A minha esperança está nela, está nele. Fracassa. Nossa esperança tem que estar no Senhor. No Senhor. Esperança da nossa salvação em Deus. Porque o Senhor, Ele é o nosso Rei. E agora, olha que coisa interessante aqui nesse versículo. Ele diz aqui no modo particular: tu és a minha esperança. Minha esperança. Está assim na sua Bíblia? No modo particular, minha esperança. Sabe por quê? Olha, existem coisas que estão no coletivo. Nossa igreja, nossa família, nosso país. Mas existem coisas que tem que estar no particular. Você com Deus. Deus é a minha esperança. Quando a pessoa diz assim: porque os meus pais servem a Deus. Ótimo. E você está servindo? Tem que estar no particular. Então a minha esperança, ele está dizendo aqui que Deus trata com ele no modo particular. Deus é o meu guia e protetor, meu escudo, meu redentor, meu mestre, meu salvador. Muitos têm um sentimento coletivo sobre Deus, outros não têm nenhum sentimento particular. Então o salmista aqui, ele trabalha com a esperança e ele trabalha também com o sentido particular. Como é que está a sua vida particular com Deus? Pastor, a minha família toda, tudo crente. É? Ótimo. E você? É? Minha avó, meu pai, olha, meus familiares são pessoas extremamente dedicadas. É? Ótimo. E você? A vida cristã tem que ser uma vida particular. Mas que coisa linda, o meu avô era um homem extremamente... ótimo, e você? Então, nós, particularmente, a pessoa pode estar na igreja, mas tem apenas uma experiência coletiva. É muito bom a experiência coletiva. É muito bom a gente adorar a Deus coletivamente. Não é gostoso? Né? Adorar a Deus aqui, pular, é gostoso.
Mas olha, é preciso uma experiência particular de adoração. Adorar a Deus em casa, no quarto, sozinho, sem instrumento, sem nada, você adorar particular. É necessária a particularidade. E o salmista diz: Deus é a minha esperança. E nessa parte de conhecimento, o último, vamos ver aqui o versículo de número 19. Deus é a minha confiança. Manuel, por favor. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Manuel, leia para mim, por favor, o versículo 21. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Muito bem. Deus, Ele é aqui a nossa confiança. Ele é a nossa confiança. O versículo de número 5, finalzinho, diz assim, ó: Tu és a minha confiança. Tu és a minha confiança. Deus, Ele se revela como Deus que é a nossa confiança. A confiança, ela é o exercício da fé na tribulação. A confiança em Deus, ela é imbatível. 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 Tem um texto, Isaías capítulo 50, versículo 10. É um texto assim, pensa num texto bala, forte, poderoso, relacionado à confiança. Isaías, capítulo de número 50, versículo 10, ele diz assim, ó: Quem há entre vós que tema o Senhor, e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em seu nome, em nome do Senhor, e se firmou sobre o seu Deus. Deus, Ele nos mostra que Ele é a nossa confiança. Confiança. Muitas coisas nessa vida nós não vamos ter conhecimento, mas Deus, Ele nos mostra alguns conhecimentos dele para a gente, que Ele é rocha, que Ele é refúgio, que Ele é esperança, que Ele é a nossa confiança, que Ele é para nós a nossa única fortaleza, que Ele é a nossa força. E para concluirmos todo esse conhecimento, ele vai desencadear em um compromisso. Ah, pastor, mas é tão bom ter o conhecimento de Deus. Ótimo, mas tudo que Deus nos dá, Ele deve desencadear em nós fruto, que a gente vai ver domingo. Vai desencadear em nós compromisso. Olha o compromisso, versículo de número 18. Todos os versículos, eles estão relacionados a esse aqui, ó. Versículo 18. Agora estou velho, cheio de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o seu poder às gerações futuras. O Senhor tem lhe ajudado? Amém. É para que você seja uma pessoa comprometida com Ele. O Senhor tem respondido às suas orações? Amém. É para que você possa ser comprometido com Ele e transmitir às próximas gerações. O Senhor tem guardado a sua vida? Amém. Mas é para que você tenha compromisso com Ele e você transmita isso às próximas gerações. O Senhor tem sido a sua esperança? Sim, pastor, tem sido a minha esperança. Amém. É para que você tenha compromisso com Ele e você passe isso às próximas gerações. O Senhor tem sido a sua confiança? Sim, eu tenho confiança plenamente em Deus. Sim, é para que você tenha compromisso com Ele e você transmita isso às próximas gerações. Quem são as gerações? As crianças que estão nascendo agora. Quem são as gerações? Os adolescentes da agora. Quem são as gerações? Os jovens da agora. Quem são? Os netos, os filhos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nós encontramos nas ruas. Essa é essa geração. É aqueles que a gente encontra
na nossa vizinhança, essa geração. Então, todo esse conhecimento, ele deve desembocar em compromisso. E o compromisso está calcado em duas áreas aqui, ó. Versículo 17. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade, e aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. O compromisso está calcado em duas premissas: ensino e transmissão. Você recebe, transmite. Recebe, transmite. Por que tem gente que não tem compromisso? Porque não recebe, não aprende. Também não tem o que ensinar, não tem o que transmitir, não tem compromisso. Mas quando você recebe, tem compromisso com Deus. Compromisso em palavras, atitudes, oração, apego à palavra de Deus, sabedoria, tenacidade. Use todos os meios, todas as forças, toda a criatividade, toda a diligência, para que a próxima geração perpetue o temor a Deus. O temor a Deus. Existem muitas coisas que nós não sabemos e outras nunca saberemos, mas existem coisas as quais devemos saber, vivenciá-las em todos os dias da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim aplique a sua palavra em nós. Aplique a sua palavra na sua vida. O Senhor seja o seu refúgio, sua confiança e a sua fortaleza. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.